Vari, xavá, xavá. Um ótimo bom dia, boa tarde, boa noite, caro telespectador do Semana Máxima. Aqui estou eu, Vari Tarô, junto com ele. O Abra Tarô, estamos aí na área, Rian. Estamos Mais na um Semana área, Máxima. estamos aí fazendo morada nos smartphones, na internet, em todos os meios de comunicação, para trazer a mensagem essencial, universal, aquela que a sua intuição quer que você escute, que Papai do Céu e Mamãe do Céu estão lá esperando você entrar em contato com essa mensagem aqui, porque ele sabe que quem ouve esse podcast aqui tem um desempenho diferenciado na sua semana. Com certeza, com certeza. Essas mensagens aqui que a gente está traduzindo, né, do astral, elas são bem importantes, né, porque elas trazem uma pequena orientação, assim, né, que se a gente estiver atento aos detalhes, a gente consegue pôr em prática, de alguma forma estaremos mais equilibrados após ouvir essas mensagens. É verdade, Vitor. E lembrando que para a gente também é sempre um prazer estar fazendo esse estudo. A gente sempre sai daqui com muitos insights, muitas conexões inconscientes, que às vezes você ouve o Semana Máxima e às vezes você fala assim, nossa, não entendi muito bem, né? Mas aí tem uma parte sua que a gente está conversando que está entendendo os códigos que a gente está falando, que a gente está trazendo aqui. Quando você menos espera diante de uma situação, vem aquela sabedoria te socorrer. Lembrei até aquele curso de inglês que você botava fitinha e ficava de noite ao dormir, você... Mas de alguma forma a mensagem ela vem para um lugar inconsciente também, que misturado com é, a sua força, né, do teu ser, ele faz um arranjo muito mais legal do que foi a proposta inicial. É a harmonia da alma. Aqui a gente vai só tentando tocar algumas dessas notas. Bom, Vitor, então essa semana nós temos aí uma semanaça, né, Vitor? Jogão, 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 jogão. Tivemos aí como arcano principal da semana o Rei de Copas, como desafio o Mago e como conselho ninguém mais, ninguém menos do que o próprio mundo. Uau, Vitor! Que semana, hein? Uau, uau, uau. Lembrando que o Rei de Copas é o rei das experiências, né? É o rei dos afetos, da alegria, da abundância. E ele tem controle, né? Ele sabe do seu poder de influenciar os outros com a sua presença, seu autocontrole emocional, e sabendo que ele está sempre podendo influenciar o meio onde ele se encontra. Através do seu autoconhecimento, do seu domínio, da sua compreensão interior. E por isso a gente vai falar muito sobre a habilidade da responsabilidade. A responsabilidade, ou seja, conseguir responder à vida com a habilidade correta. E é isso, né? O desafio do mago, ele tá trazendo aí, enfim. Mas vamos voltar, porque a gente estava falando um pouco sobre o que seriam esses desejos da alma, que são genuínos, e esses desejos do ego, que às vezes pode parecer distrações, assim. Vamos trabalhar sobre isso? Bom, Vitor, falar também para as pessoas, né, de que a alma seria os desejos do grande eu, né, o eu completo, o eu que engloba tudo que eu sou. E os desejos do ego seriam os desejos do pequeno eu, aquele seu eu temporário, aquele seu eu que está contratado ali para lidar com uma situação, resolvê-la e já se dissolver, vamos dizer assim.
Então, Vitor, a gente precisaria, então, sim, compreender muito tudo assim antes de julgar, né? Porque o grande eu, ele é o eu que compreende a vida, né? Enquanto o pequeno eu é o eu que age na vida, é o eu que realiza ali na vida. E os dois precisam um do outro, arquiteto e pedreiro, vamos dizer assim, o grande eu como arquiteto e o pequeno eu como pedreiro ali da sua vida. Então os dois são importantes, mas um não pode confundir a sua responsabilidade com a do outro. Apesar de que os dois têm uma responsabilidade em comum, que é concluir a obra, né? Mas enquanto o pequeno eu vai ter responsabilidades muito mais categóricas, específicas, que envolvem utilização de ferramentas, né, aplicação de certos conceitos e de certas habilidades ali nos detalhes, o grande eu, ele vê o todo, ele vê a obra como um todo, ele entende toda a estrutura e todas as etapas que devem ser respeitadas para que a obra possa ser realizada. Então, assim, é uma semana que a gente pede para nós compreendermos, né, antes de julgar, uma semana que fala sobre o cultivo dessas conexões profundas, né? Porque se a gente está vibrando nesse rei de copas, a gente já passou aquela semana toda, que foi do pajem ao 10 de copas. E agora a gente está mais apto, né? A gente se encontrou, né? A gente encontrou esse grande eu, a gente sabe desse propósito, né? Então, portanto, estamos um pouco melhores do que estávamos antes, né? Porque a gente está se conhecendo melhor. Se conhecendo melhor, você sabe para onde vai. Então, a gente está aqui para desenvolver, né, esses mistérios, buscar soluções e olhar aí que o mago que saiu, né? Então, ele é um alerta também para a gente não ficar meio perdido aí nesse caminho. Vitor, tem uma coisa muito legal, que é assim, o pequeno eu, ele faz parte do grande eu, né? Do grande eu. Mas o grande eu, ele não tá ali, né? No pequeno eu, vamos dizer assim. O pequeno eu está contido dentro do grande eu. Ele é uma parte dele, né? Mas se você pega só o pequeno eu, você não vai encontrar o grande eu ali, né? Vamos dizer assim. Então, é muito importante assim a gente entender as nossas atividades, nossos compromissos, nossas prioridades baseada nisso, assim, tipo, entender a fome da alma e entender a fome do ego, a fome temporária, né? Mas e aquela fome daquilo que é realmente eterno, aquelas coisas que você tem que realizar que realmente precisam de você, sabe? Porque as coisas do ego, outras pessoas podem estar fazendo. As coisas da sua alma, tipo, é um lugar seu, é um lugar que o mundo precisa de você naquele lugar ali, né? Então, é uma responsabilidade muito maior, né? No sentido de consequência, no sentido de você afetar o mundo, né? Enquanto as coisas que você realiza ali das pequenas responsabilidades, aquilo vai fazer diz respeito a você, a sua vida, mas não diz respeito ao todo, sabe? Mas quando você consegue encontrar esse lugar, né, de da sua essência mesmo ali, do rei, da sua realeza, você começa a perceber que, cara, você lidar com as pequenas coisas é de boa, assim, tipo, só precisa de organização, só precisa de foco, né? Ali o que o mago vem trazer para a gente, não se dispersar, não ficar perdendo tempo. Isso aí você já dá conta das pequenas coisas, dos pequenos dilemas, as pequenas responsabilidades. Mas a semana ela está chamando a gente para as grandes responsabilidades, para a gente olhar para a nossa personalidade como essa coisa grande, encaixando no mundo, sabe? Nessa perspectiva do todo. Assim, que respostas a vida quer da gente? Lembra, a responsabilidade. Que resposta a vida quer da gente perante os grandes dilemas? O que a gente está fazendo na nossa vida que está influenciando realmente nas grandes resoluções, né, humanas, vamos dizer assim, das grandes sombras humanas, dos grandes problemas humanos, das grandes dificuldades humanas.
E qual é o seu papel nesse lugar todo, né? Que a gente pode, de fato, contribuir com a evolução assim, do planeta, a evolução da sua própria alma. Porque, como você falou agora há pouco, né? Os problemas práticos e dinâmicos, a gente dá conta, né? Daquilo que eu vou comer daqui a pouco, mas assim, alimentar a sua alma verdadeiramente, né? Já é uma coisa assim que tem um planejamento, que já tem uma coisa mais concentrada, né? Mais mais destra, né? Com mais destreza, porque você tem uma aceitação daquilo que é verdadeiro e você vai em frente. Você não fica se distraindo com essas pequenas coisas que vão aparecendo. Vitor, como, como perceber o que a soma das suas ações está realmente resultando? Quais dessas ações você não precisava estar tendo? Assim, tipo, onde que a sua energia está se dispersando? Onde está acontecendo a fuga dessa responsabilidade maior por criar pequenas responsabilidades ali, sendo que você já conheceu, você já sabe o teu fluxo, você já se conheceu o suficiente para tipo, falar, cara, isso aqui não. Assim, vou administrar minhas prioridades, né? Aí a gente tem uma coisa muito legal, Vitor, que tem essa coisa do tipo, concluir para abrir espaço, que o mundo vem trazer. Concluir para abrir espaço. Então, quais coisas grandes nós estamos adiando a conclusão, criando pequenas coisas no meio, mas que realmente não vão matar a nossa fome, que realmente não vão nos realizar, vão ser paliativos ali. E vão desviando a gente daquele, né, dispersando a gente daquele foco principal. E aí a gente vai abrindo várias coisas na vida e não vai concluindo, né? E aí a gente não consegue chegar nessa realização. E aí a gente fica, em algum momento, faminto e sem energia. E a gente está fadado, então, a perder a nossa vitalidade, a perder o nosso bom humor, a perder a nossa criatividade, e por assim vai. E acabar, né, olhando para as grandes questões da vida e não encontrando resposta nenhuma para aquilo. Você não tem nem energia para pensar em nada relacionado àquilo. Então a gente prestar atenção no que a gente gasta energia e aquilo onde a gente investe a nossa energia, né? Então, o investimento é uma forma mais consciente, né, de fazer um movimento e buscar um ganho real, né, naquilo que vai vir depois, porque tudo que a gente faz agora, as consequências estão vindo lá na frente. E tem até um poema, né, que a gente elaborou a partir disso, né, Sim, seria esse sim. investimento ou gasto. A gente vai ler agora para vocês aqui uma pequena prosa poética que fala sobre a coragem do leão. Então, o leão emerge com toda a sua sabedoria, apto a lidar com as diferentes facetas da vida. Ele move-se como uma sinfonia silenciosa, seu instinto guiando cada passo enquanto ronda sua presa. Na arte da caça, ele é um mestre, esperando pacientemente, observando com olhos penetrantes e, no momento correto, aplica a sua estratégia, realiza o seu objetivo com uma dança calculada de força e destreza. E assim, o leão reina como um arquiteto de tramas, um poeta da sua própria evolução. A astúcia é a chama que ilumina o caminho do rei. Belíssimo, belíssima colocação. Tem tudo a ver com isso, né? Que a gente veio trazer essa semana. Nossa ideia é trazer essas poesias para estar se comunicando com a alma de vocês também, para encaixar todos esses elementos que a gente vem trazer aqui, né? Então você vê, né? A gente falou essa coisa da astúcia. A astúcia a gente viu que vem de astus, né? Astus vinha assim, agudeza mental, refino mental, ou seja, tem a ver com esse foco mental que a gente consegue colocar nas coisas. E astus vem lá no latim
o centro da cidade, o centro, a fortaleza principal, a proteção principal ali do centro, do núcleo de inteligência daquela cidade. Então, quais que são as coisas centrais para a gente? É isso que a semana está querendo trazer. O que realmente ali está relacionado com o teu centro, né? E o que é só temporário, faz só parte da periferia do seu ser. Para essas coisas você não tem que ter paciência, você vai lá e realiza. Agora, e a grande questão que você precisa ter aquela estratégia, aquela visão global para você poder compreender e resolver de fato. E então nesse centro, né, dessa cidade, né, que esse Astos, está o core, né, que é o coração. Esse núcleo é onde a gente tem que se concentrar, onde a gente deve permanecer para poder guardar essa energia e não desperdiçar. Senão a gente fica aí se distraindo muito e esquecendo das coisas que são importantes. Pois é, Vitor. E não consegue receber essas recompensas, né? Porque o mundo ele está aí dizendo, né, que existem, assim como o pequeno eu, ele tem pequenas recompensas, o grande eu recebe grandes recompensas. Só que assim como o pequeno eu tem pequenas responsabilidades, o grande eu tem grandes responsabilidades, né? Então é a gente conseguir trabalhar isso. Assim, cara, será que para as pequenas coisas eu vou dedicar menos tempo e menos energia, né? Para as grandes coisas dedicarei mais tempo e mais energia, pois o retorno será proporcional, né? Então, quantas vezes a gente gasta muita energia com pequenas coisas e na hora de lidar com as grandes questões da nossa vida a gente não tem essa energia, porque a gente dispersou. Tem até uma expressão que eu gosto muito, que as pessoas usam bastante, que é aquela gastou o cartucho, né? Gastou o cartucho. Tu foi lá, tu tinha 12 cartuchos. Aí vem lá para tu lidar com as 12 fases ali do teu dia. Aí, pô, tu gasta já na primeira 3 cartuchos, né? Daqui a pouco vai faltar o cartucho para você, né? E claro, aí vai ser um grande aprendizado. Mas a gente já está como rei, gente. A gente já passou do pajem. A gente está como rei de Copas. Então já é hora da gente começar a se comportar com essa responsabilidade, né, Vitor? Isso aí. Eu estava pensando até também a pessoa que come, sei lá, alimentos com bastante açúcar e não são tão nutritivos, e aí você queima esse cartucho também, né? Você gasta. E aí quando você vê, você precisa se reabastecer novamente. Só que para você fazer um bom reabastecimento, precisa de um bom planejamento. Você precisa também saber como caçar, né? Como o leão ele vai, ele não é qualquer bicho que passa que ele vai sair correndo, porque se ele sai correndo em 3 tentativas e não conseguir pegar essa presa, ele vai ficar completamente cansado. Então ele não soube investir direito a sua agudeza, né? O seu refino, a sua atenção. É importante a gente manter estável, em harmonia, em equilíbrio, para poder fazer uma boa alimentação, um bom reabastecimento, né? Saber o que vale a pena, o que seria uma paixão assim mais efêmera ou frívola. Então, a gente se alimentar de energias e de saberes que sejam mais consistentes. Perfeito, Vitor. Perfeito. Aí a gente, tipo, beleza, para que usar todo esse nosso potencial? Para que desenvolver todo esse nosso potencial? Sabe? Para que a gente foca tanto em se desenvolver a semana máxima? Por quê? Para que a gente quer ter esse máximo potencial? Exatamente para a gente conseguir olhar para dentro, achar o nosso centro e falar, cara, essa é a grande questão da minha vida, sabe? Tipo, isso aqui está relacionado com o objetivo da minha alma, que é uma coisa que é ad eterno, não é uma coisa temporária, uma coisa que daqui a pouco mudou, que daqui a pouco perdeu. Não é assim, né? Tem a ver com a nossa individuação, tem a ver com a construção de nós mesmos, né? Então,
assim, qual é o nosso papel diante do mundo? Qual a nossa responsabilidade diante do mundo? Quais habilidades, responsabilidade, quais habilidades a vida quer que nós tenhamos de como resposta? Parar de olhar a responsabilidade com peso, e sim como uma oportunidade de desenvolver aquilo que você já gosta, aquilo que você já tem a aptidão para fazer. Isso faz parte da sua especialidade. E isso não somos nós que determinamos, gente. Isso é a própria vida que consegue fazer essa síntese de tudo que nós somos e oferecer para a gente os desafios que a gente precisa. Perfeito, sabe? Perfeito. É muito mais fácil nós fazermos algo que a gente gosta, nós temos aptidão, que a gente ultrapassa isso com facilidade, com destreza, sabedoria. Muito mais fácil, né? Do que ter essa visão, você falou, enraizada, em preconceito, assim, ai, é tão difícil. Se tiver muito difícil, talvez não seja a forma ou o lugar que você estaria dando a sua melhor atenção, né? Então, assim, é importante essa semana, né, falar assim como desafio, né, desse mago que está se distraindo por muitas coisas, a gente fechar também ciclos, a gente concluir atividades que não vai dar muito resultado, porque aí a gente pode se concentrar naquilo que realmente vale a pena e você poder ter esse tempo é, mais tranquilo para resolver aquilo que você deve fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que você gosta de fazer, mas que tenha resultados para o mundo, né? Para a humanidade. Limpar a mesa. Limpar a mesa. Estar organizado. É um tempo de faxina, né? Faxina boa. Então, Vitor, lembrando que conectar-se com o universo, confiando no poder para criar o seu próprio caminho, né? Sair desse lugar aí, o mago aí como desafio para a gente, sair desse lugar de tipo, cara, não estou conectado, aí não entendo o que tem que ser feito na minha vida, tipo, sair desse lugar de tipo, caramba, começar a aceitar verdadeiramente o nosso papel, começar a aceitar verdadeiramente a nossa missão e desenvolvê-la e receber as recompensas internas e externas relacionadas a isso, né? Então, assim, como, Rian? Gente, sendo consciente das palavras, das ações, da onde você tem que estar, lembrando-se do poder que você tem para exercer sobre a sua própria vida, a sua própria realidade, sabe? E lembrando que a sua verdadeira força está na gentileza e na compreensão de si. Então, esse é o nosso verdadeiro trabalho. Para todo o resto, a natureza já tem agentes para poder realizar. Mas para realizar a nossa obra, a obra humana e a obra pessoal de cada um, aí ela precisa da gente, sabe? Então vamos parar de ficar, né, como é que fala? Enxugando ali, né, a poça, nos atribuindo funções que já estão sendo realizadas. Mas cadê a nossa força para responder aquilo que realmente é para a gente? Porque no outro lugar, se você faltar, outro vai e vai concluir aquilo. Agora, naquele lugar que é só você, se você faltar, vai faltar para todo mundo, sabe? Então, trabalhar essa abundância e esse autoempoderamento, sabe? Que só é possível com a gente olhando com um grande eu. Olhando com um pequeno eu, a gente não consegue se sentir nesse poder, a gente não consegue se sentir nessa força, sabe? E quando você dá o melhor de si, você vê as coisas florescendo, se movimentando, né, de uma forma bonita. E aí isso vai nos dando um orgulho do bem, né, que a gente está podendo contribuir com a nossa essência, a essência do mundo. Então, é muito satisfatório a gente poder fazer, devolver para o mundo aquilo que a gente recebeu,
fazer o que aquilo que esperássemos que fosse para gente, e essa retribuição, assim, esse movimento, ele gera um motor que nos traz assim bastante alegria, né? Como girar o motor da vida, né? Para não faltar combustível para o carro e ele não conseguir chegar onde ele quer chegar. Então, tem coisa. Quem já passou por essa situação sabe que isso é muito frustrante, né? Você ficar sem combustível antes de chegar aonde você tinha que chegar. De repente, aquilo que era um grande prazer, uma experiência de grande prazer, se transforma ali num grande estresse, né? Então, assim, vamos administrar com engenhosidade a nossa vida. O Mago vem falar sobre essa engenharia da vida. Então, assim, vamos entender as peças, né? A engenharia da vida, vamos entender as peças, as pequenas peças e as grandes peças, e dar a devida responsabilidade, a devida manutenção e o devido encaminhamento para cada uma delas, né? Lembrando que a astúcia é a chama que ilumina o caminho do rei. Então, semana máxima 13, se você quiser revisar lá, o Não Contavam com a Minha Astúcia, está totalmente relacionado com o que a gente está falando aqui, o da semana passada também. Lembrando que isso é a nossa história. A nossa história tem uma ordem. A nossa história progride. Então, se você for olhar os vídeos anteriores, você vai conseguir entender também melhor essa grande peça que a gente está trazendo hoje. Você vai ver que ela encaixa perfeitamente também com todo esse desenvolvimento de raciocínio que a gente está fazendo. Certo, Vitor? Certo, Rian. Gratidão, retidão, muitas boas energias para a vida sua e de todos nós que estão assistindo aqui. Vitor, um bom desenvolvimento para nossas habilidades essenciais, nossas aptidões, que possamos, então, ao nos realizarmos também o sonho do mundo. E assim recebemos essa recompensa tripla. Eu estou feliz, o outro está feliz e nós estamos felizes. Vari, não esqueçam de deixar o seu joinha, seu comentário aqui para a gente. Gente, o que vocês quiserem, interage com a gente. Esse é o nosso campo mago, nosso campo de criação. O que mais vocês querem ver? Como vocês gostam do Semana Máxima? Por qual caminho vocês querem ver os vídeos indo? Né? E compartilhe com a pessoa que você sente que essa mensagem pode realmente agregar ali na vida dela. Vari? Vari. Arrou. Arro, Vitor. Gratidão. Tamo junto, família. Câmbio.